Contos do Sr. Z. Fábula: A Formiga Pretensiosa. Havia no quintal de uma casa um grande formigueiro. Era um formigueiro já antigo, com várias gerações de formigas que ali habitavam há muitos anos. Embora aquela casa ficasse no centro de uma cidade bem movimentada, ela tinha muitas árvores de todos os tipos, o suficiente para que o formigueiro fosse alimentado por muitos anos, sem que precisasse as formigas mudarem de lugar ou que saíssem do quintal para poder buscar comida. Era uma verdadeira cidade em miniatura. Milhões de formigas de todas as idades moravam ali, cada uma com sua função. Umas carregavam folhas, outras eram encarregadas da manutenção da construção do formigueiro. Algumas eram guardas, e tinham aquelas que cuidavam da rainha das formigas e dos ovinhos dos bebês. Mas, como era natural, ali naquela comunidade também tinham as crianças formigas, que passavam a maior parte do tempo ajudando a carregar as pequenas folhinhas, que mais tarde serviriam de alimento. Porém, como todas as crianças, elas gostavam muito de brincar, e sempre que podiam, saíam da sua toca para brincar no pátio. Um certo grupinho delas, as três mais unidas, eram as mais brincalhonas e as que mais saíam. Eram elas a Ricota, Jasmim e a mais travessa de todas, Filó. Certo dia, numa bela manhã de sol, as três formiguinhas brincavam junto a um pequeno pé de limoeiro. Elas subiam o mais alto possível e, quando chegavam nas pontas dos galhos, então cortavam a menor das folhinhas e usavam como paraquedas. Então se jogavam e caíam suavemente no chão. Então novamente repetiam a façanha incansavelmente, uma de cada vez. Enquanto uma caía, as outras duas iam subindo atrás, como as crianças fazem nos escorregadores dos parques. Vamos ver se achamos uma árvore mais alta, perguntou Filó. Não sei não, retrucou Jasmim. É muito perigoso, e se der uma brisa um pouco mais forte, poderíamos voar para muito longe e nos perder, e eu tenho medo. E eu acho que a Jasmim tem razão. Não vale a pena correr riscos, disse Ricota. Mas se ninguém ir comigo, eu irei sozinha, disse Filó. Vocês duas são muito medrosas. Não se esqueçam que nós somos formigas e formigas têm antenas que dizem qual o caminho de casa. Mas nós ainda somos crianças e nossas antenas podem não estar ainda desenvolvidas, reclamou Jasmim. Então eu vou sozinha mesmo. Já vi que vocês duas não passam de umas medrosas. Depois da chantagem emocional, Jasmim e Ricota se olharam, balançaram os ombros e, vendo a determinação de Filó, decidiram por fim seguir a amiga. Apesar do medo, elas eram muito unidas. Não deixariam Filó sozinha naquela aventura. Enquanto caminhavam no imenso gramado que revestia o terreno, iam discutindo sobre quem saltaria mais do alto, quando encontrassem a maior das árvores existentes. Quando finalmente lá estava ela. Sim, uma árvore gigantesca, a maior de todas. Um pé de ipê amarelo, com no mínimo uns 20 metros de altura. E para formiguinhas como elas, então, nossa,
Aquilo era um colosso de dar medo. Acho que eu não vou querer subir nela, disse Jasmim, com os olhos arregalados. Eu também não, retrucou Ricota. Era só o que me faltava, vir até aqui, caminhar toda essa distância para ver as duas medrosas não quererem mais brincar. Pois bem, que fiquem vocês aqui embaixo que eu vou mostrar como age uma formiga com coragem. Mal terminou a desdenhosa crítica e Filó começou a subir no enorme colosso. Enquanto subia, Ricota e Jasmim se olhavam roendo as unhas, temerosas pela amiga. Nada podiam fazer senão assistir à cena. Quanto mais as duas se olhavam, mais alto Filó subia, corajosa e sem ter ideia de consequências. Quando finalmente, depois de vários minutos de escalada, ela atingiu o topo da árvore. E lá de cima acenava para as duas amigas. Gritava, mas Jasmim e Ricota não a ouviam mais. Então, vendo que havia conseguido parte do seu objetivo, Filó resolveu que deveria se jogar ao chão como fazia no pé de limoeiro e vir caindo suavemente, apreciando o passeio. Respirou fundo, abriu os braços e com uma folhinha como paraquedas se lançou no espaço, sentindo o vento passar pelo seu corpinho miniatura. Estou voando! Que coisa boa! Pensou. Mas enquanto voava, uma brisa mais forte começou a soprar. E ela começou a perceber que estava indo para bem longe, já totalmente fora do território da casa. Ai, meu Deus, e agora? O que faço? Ricota! Jasmim! Socorro! Mas era tarde. Ela estava muito alto. Jamais seria ouvida. E simplesmente aquela pequena brisa, aparentemente inofensiva, foi o suficiente para levar Filó para muitos metros onde ela estava. Uma brisa para uma formiga pode representar o mesmo que um furacão para nós humanos. Aproximadamente após 1 minuto de voo, Filó caiu suavemente no chão. Só que estava longe, perdida e sozinha. O que poderia ela fazer agora, se não apenas tentar voltar para casa? Ela estava com medo, triste e bem arrependida. Não era mais aquela mesma Filó corajosa, aventureira e pretensiosa. Enquanto caminhava, refletia nas coisas que disse para suas amigas, na hora em que chamava as duas de medrosas. E acabou com vergonha de si mesma. Ela realmente estava arrependida. Não queria mais ser tão pretensiosa. Por fim, descobriu que, como todos, ela também sentia medo. E agora estava com muito medo. Já fazia muito tempo que ela caminhava totalmente perdida. Aprendeu que suas anteninhas não funcionavam ainda direito como ela pensava, pois ela ainda era uma criança, bem como Jasmim havia dito. Cansada de tanto caminhar em círculos, sentou-se num grão de areia junto a um pequeno graveto e começou a chorar. Enquanto chorava, pensava se algum dia veria novamente suas amigas e sua imensa família no formigueiro. Foi quando, bem ao longe, vozes de formigas em tom baixo gritavam: Filó! Filó! Mal dava para ouvir. Tamanha era a distância. De sobressalto, com o coração na mão, Filó levantou-se mais do que depressa e respondeu:
Estou aqui! Estou aqui! Gritando o mais alto que podia. Alguns minutos a mais e lá estavam elas. Centenas de formigas do formigueiro, todas com o mesmo objetivo: encontrar Filó. Na frente do exército, Ricota e Jasmim, as organizadoras do grande mutirão. Feliz e emocionada, sem muito esperar, Filó então correu em direção a elas e, num abraço duplo, envolveu Jasmim e Ricota nos braços, agradecendo a grande prova de amor e amizade. Dali em diante, nunca mais foi arrogante e nem pretensiosa. Nascia então uma nova Filó.